A chave que abre o coração de Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, maio de 2014. Arrependimento. A chave para o coração de Deus. Eu me lembro que, há mais ou menos 50 anos, era muito comum os homens andarem com um chaveiro pendurado na cintura. Desde menino, eu ficava encantado com as chaves. Os fregueses de meu pai, que era sapateiro, vinham sempre com um molho de chaves que balançava de um lado para outro. Para usar o chaveiro era necessário usar cinto para prendê-lo. Porém, como eu só usava calções, não tinha como usar o chaveiro. Eu ficava o tempo todo desejando usar um. Outro modismo que achava interessante era que, na década de 70, as pessoas que tinham carro ficavam girando a chave na mão. Como pode perceber, as chaves chamam a minha atenção. Eu sempre fui aficionado por elas, porém, não as carrego presas ao cinto, e sim as seguro com as mãos. Outro caso sobre chaves aconteceu na ocasião em que fui pregar numa conferência e fiquei hospedado em um hotel de Joanesburgo, África do Sul. A chave do quarto era um cartão semelhante ao de crédito. Eu a inseria, mas a porta não abria. Ao avistar a camareira, sabia que ela tinha uma chave diferente da minha, que abria todas as portas. Então, pedi ajuda. Ela então colocou a chave dela na porta, abrindo-a. Compartilho essas experiências para introduzir o assunto que abordo esta mensagem sobre chave, mas não com chave qualquer. É a que abre o coração de Deus, o qual você pode usar em qualquer ocasião, seja de uma alegria ou de muita tristeza, seja com a vida santa ou com uma vida imaculada pelo pecado. Essa chave se chama arrependimento. A Bíblia diz: espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmos 51, verso 17. Quando alguém chega arrependido diante de Deus, a porta se abre. O que abre a porta do coração de Deus é o arrependimento. E Satanás, sabedor disso, detesta essa palavra, ou melhor, essa atitude. Mas Deus ama o coração arrependido. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. Não existe arrependimento sem quebrantamento. Não existe arrependimento sem humildade. Só os humildes é que se arrependem, enquanto a pessoa, mesmo que seja apenas um pouco, confia em sua própria força. Ela não alcança o coração de Deus. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é o que lemos em Lucas, capítulo 15, verso 11 a 24, a parábola do filho pródigo, que diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ao longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este filho estava morto e reviveu.
Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nesse registro você não encontra a palavra arrependimento, porque o arrependimento não se traduz em uma única palavra, mas em uma atitude que pode ser vista na fala desse filho. Não sou digno. Arrependimento é só para quem não é digno, é só para aquele que não tem condições. Arrependimento é reconhecer: eu não tenho, eu não mereço, eu não sou digno. Se olharmos para o Novo Testamento, veremos que a base da nossa fé repousa exatamente nessa palavra, arrependimento. João Batista iniciou o ministério pregando o arrependimento. Veja, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos. A mensagem de João era essa chave para abrir o reino dos céus, para tomar posse de tudo que o Senhor conquistou. Arrependei-vos. Arrependimento nivela a todos. Diante de um desastre, de mortes, as pessoas questionam o porquê de essas coisas acontecerem. Se olhassem para a palavra, entenderiam. Jesus disse assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilato misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidai que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas capítulo 13, verso 1 a 5. Não é o porquê, mas a resposta que as pessoas precisam ter é arrependimento. O arrependimento é o que nivela a todos. É a única chave que, em qualquer ocasião, toca o coração de Deus. Ele é uma mudança. Uma das frases mais difíceis de proferirmos é: eu me arrependo. Por isso que a mensagem da fé cristã é esta, a que começa com arrependimento. No dia do Pentecostes, depois daquele tempo tão glorioso em que Pedro curou o coxo, ele disse em sua pregação: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados, que está em Atos, capítulo 3, verso 19. O arrependimento e a conversão são distintos. O arrependimento é um ato, ou seja, uma mudança. Já a conversão é algo operado dentro da pessoa. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Muitos casamentos acabam pelo fato dos cônjuges não se arrependerem. O arrependimento não acontece uma só vez, mas é algo para o dia a dia. Ele nos introduz ao reino. A pior coisa que pode existir é ter um coração insensível, é ter a mente cauterizada. Eu já passei por alguns procedimentos médicos e não senti absolutamente nada, porque estava anestesiado. Posso afirmar para você, se não sentir dor é porque alguma coisa está acontecendo. Aquele que tem consciência do pecado e age como se nada tivesse acontecendo, está bem longe dos caminhos do Senhor. Já a pessoa que está em comunhão com Deus tem como que uma luzinha dentro dela, que acende toda vez em que peca, como se dissesse: arrependa-se, arrependa-se. Muitas vezes a pessoa acha que deve se arrepender somente do pecadões, aquela mentira, adultério, roubo. Não! Nós nunca tropeçamos nas montanhas, mas nas pedrinhas. São coisas pequenas que destroem casamentos. São as pedrinhas que destroem relacionamentos, uma vida. Todo pecado confessado e abandonado é perdoado, mas a confissão e o abandono vêm por meio do arrependimento. Arrependimento é um dever. O arrependimento é pessoal, individual, não pode ser transferido. Ninguém pode se arrepender pelo outro.
Atos, capítulo 8, verso 22 diz assim: arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Atos, capítulo 17, verso 30 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Essa não é uma palavra tão agradável e muitas vezes as pessoas não gostam muito de que o pastor fale sobre arrependimento, mas é preciso que fique claro que a única pessoa que veio a esta terra e nunca precisou se arrepender foi Jesus. Todos nós temos que nos arrepender de alguma coisa, todos nós. O que é arrependimento? A resposta encontramos em Isaías capítulo 45, verso 22, que diz: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora confira esse texto com 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e veja o que o arrependimento produz, que diz assim: e, assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Há um momento em que todas as coisas antigas passam. Coisas antigas são as que já foram. O que aconteceu há 5 minutos atrás já é antigo. Você deve entender que o arrependimento deve ser uma coisa constante na nossa vida. É como um banho. Nos sujamos e tomamos banho. E fazemos isso todos os dias. Pelo menos é o que deve ser feito. Não há coisa melhor do que sentimento de limpeza. Mas temos que estar limpos também na alma. O arrependimento não é enganoso. Não tem como o arrependimento ser enganoso porque, quando ele acontece, modifica o coração de uma forma muito intensa. Vejamos o que está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Quando você vive ligado ao Senhor, os seus pés estão aqui, mas o seu coração está lá no alto. Não significa que você vai ser um extraterrestre na Terra, mas os valores da sua vida, da sua fé e a intensidade do seu coração estão focados nas coisas lá do alto. E Deus tem ordenado a todos que se arrependam. O que nos leva a buscar o arrependimento é Deus. Atos, capítulo 11, verso 18, faz exatamente esta proclamação, que diz: e, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quem coloca dentro do nosso coração a vontade de nos arrependermos é Deus. Porém, é importante saber que haverá conflitos. Ouvir o Senhor, se ouvir, a própria consciência ou ouvir o próprio Satanás. Mas vença os conflitos e sempre ouça a Deus. Esta é a melhor escolha, o melhor caminho. Quando escolhemos andar conforme os valores de Cristo, entendemos e enxergamos a beleza que há no arrependimento. Ele quebra o nosso orgulho, nos faz reconhecer o erro, pedir perdão e abandonar o caminho errado. O arrependimento produz frutos. O perdão é como se fosse o laço de um passarinheiro e o arrependimento uma caminhada, porque precisa dar frutos, frutos de arrependimento. Arrependimento são só palavras, não significa absolutamente nada. É necessário produzir frutos. A pessoa deixa de praticar o erro e demonstra, com convicção, que não era aquilo que ela desejava. Em Mateus capítulo 3, verso 8, encontramos a mensagem: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento tem que ser transformado em atitude para produzir frutos. Não adiantaria nada se o filho pródigo na terra distante dissesse: eu me arrependo, eu não sou digno, se ele não tomasse uma atitude. Qual foi o fruto que ele demonstrou? Levantou-se e voltou para a casa do pai. O fruto é aquele que você pratica, é a atitude, algo que você proclama. As outras pessoas irão perceber a mudança quando você proclamar: eu me arrependo. Não adianta uma pessoa se arrepender sem uma proclamação, sem uma atitude. Precisamos praticar obras dignas de arrependimento. Paulo, ao pregar para o rei, não mediu palavras para com aquele que era autoridade, que estava acima dele, conforme lemos em Atos capítulo 26, versos 19 e 20, que diz:
Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. É preciso atitude, mudança, e não apenas dizer e dizer. Palavras podem ser mudadas, ditas ao vento. Por isso, é preciso produzir obras dignas de arrependimento. A pessoa pode chorar e sentir uma coisa chamada remorso, mas isso não é arrependimento. O remorso adoece, é um sentimento que corrói. E muitas vezes são as pessoas que confundem com arrependimento por falta de conhecimento. O remorso causa dor, angústia. A pessoa reconhece que fez uma besteira, um ato de loucura. Diz que não queria ter feito o que fez, que agiu errado, mas não faz nada para mudar a situação. Isso sim é o remorso, completamente diferente do arrependimento. Agora me alegro não porque fostes contristados para arrependimento, mas porque fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis, porque a tristeza do mundo produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo não produz morte. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9 a 10. Arrepender-se é mudar o caminho, que aos nossos olhos pode parecer certo, é agir de maneira correta, é dar meia volta quando se está no trajeto errado e pegar a direção certa. Jamais podemos nos esquecer que a nossa história é marcada pelos recomeços. Como termina o que conta? Deus resiste aos soberbos, àquele coração duro, coração insensível. Deus resiste ao coração cheio de desculpas. Ah, mas fulano fez isso comigo. Ah, eu caí em tentação. A pessoa arruma tantas desculpas, porém desculpas não funcionam como arrependimento. Como tenho dito, arrependimento é uma mudança que produz frutos de uma maneira gloriosa. Deus chama todos ao arrependimento. Arrependimento é igual a tomar banho. Tem que acontecer todos os dias. Caso contrário, será difícil suportarmos pela pessoa que estiver ao nosso lado. A maioria das pessoas sentem mal quando não tomam banho. Não conseguem nem mesmo dormir. O fato de não tomarmos banho gera um desconforto. O banho causa alívio, dá uma sensação de bem-estar. E o arrependimento também produz um sentimento maravilhoso em nós. Para tomarmos banho, precisamos desejá-lo. Temos que nos dispor a tomá-lo. É uma decisão, uma escolha, tal como o arrependimento. Se porventura ao deitar você se lembrar de que falou, fez alguma coisa contra alguém, mas apenas se lembrou e não fez nada para mudar essa situação, será como entrar no banheiro, ligar o chuveiro e ficar olhando a água cair. É preciso tirar a roupa e se lavar, tirar o suor, a sujeira do corpo. É preciso pedir perdão àquele que magoou, ofendeu ou prejudicou de alguma maneira. O arrependimento deve trazer o resultado. Mateus capítulo 9, verso 13 diz assim: Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o chamado do Senhor ao arrependimento. Nem sempre a causa de uma enfermidade são problemas relacionados à saúde. Aquele que está doente pede: Senhor, cura-me. E Jesus responde: eu já lhe curei ali na cruz. Sem entender, a pessoa continua: mas como? Eu ainda estou doente. Essa pessoa não sabe que existem determinadas situações que adoecem a nossa vida, e para se ver livre delas é preciso ter uma atitude e dizer: eu me arrependo, Senhor. E quando o arrependimento vem, brota, muitas vezes, com ele a saúde. O arrependimento é uma operação do Espírito Santo. Cantamos algumas canções que em sua letra frases do tipo: Senhor, eu quero te exaltar. Jesus, eu te exalto. Jesus, eu quero te agradecer. Mas não vamos engrandecê-los apenas com nossos lábios, com o som da voz.
A maneira como exaltamos a Jesus é tendo sempre o coração limpo diante dele. Veja o que está escrito em Atos capítulo 5, verso 31, que diz assim: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. A maneira de exaltarmos a Jesus não é apenas com o nosso cântico, mas com o nosso arrependimento. Agora, é difícil arrepender-se. Voltar atrás não é fácil, porém possível. Vejamos Zacarias capítulo 12, verso 10, que diz assim: E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. A obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Quando os nossos olhos se voltam para a cruz e a contemplamos, o nosso coração se quebra. A crucificação de Jesus não se repete, foi uma única vez, mas todas as vezes que eu contemplo a realidade da cruz, brota dentro de nós o arrependimento. Deus é longânimo e deseja que todos se arrependam. Ele poderia fazer você desaparecer no momento em que pisasse na bola, mas não age dessa forma por causa da sua longanimidade. A longanimidade do Senhor é um estopim muito longo. Exemplo: pode-se explodir uma obra lá do Rio de Janeiro, acendendo um estopim aqui em Belo Horizonte, mas para isso acontecer levaria muito tempo. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, está escrito assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você pode olhar para qualquer pessoa, por exemplo, Adolfo Hitler, o homem mais miserável do século passado, e ter a certeza de que Deus jamais desejou a ida dele para o inferno. Deus queria salvá-lo, conforme registrado em sua palavra, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Você pode chamar a longanimidade por um nome mais doce, como está escrito em Romanos capítulo 2, verso 4, que é a palavra bondade. Diz assim: Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É por isso que a palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Aquele que se arrepende alcança a misericórdia. Em Provérbios, capítulo 28, verso 13, nos mostra que o arrependimento é necessário. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se você tem um carnê e para de pagá-lo, pode continuar vivendo? Sim. Você pode passar por muito tempo sem pagar o carnê? Pode. Mas a dívida continua, ela não desaparece. O tempo não resolve. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A disciplina leva ao arrependimento. Quando a pessoa resiste à bondade do Senhor, vem a disciplina que leva ao arrependimento. A maior demonstração de falta de amor ao seu filho é não discipliná-lo. A maior demonstração de amor ao seu filho é discipliná-lo. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 19, assim: Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. O arrependimento muda a nossa vida. Uma das orações mais lindas da Bíblia é a de Salomão, quando ele ora pelo povo. Está em 1 Reis, capítulo 8, versos 46 a 50, que diz assim: Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leves cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e, na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e, na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo:
pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a terra santa, que desde os seus pais, para esta cidade que escolhestes, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tudo nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. O arrependimento não pode ser de uma forma mecânica ou religiosa, porque a nossa fé não é uma religião, mas é o nosso relacionamento com o Senhor. Hoje é tempo de se arrepender. Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo, espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel capítulo 18, verso 30 a 32. O tempo para arrependimento é hoje. O único dia que temos é o dia de hoje. Ontem é passado, o amanhã é apenas uma expectativa. Só temos o hoje. É hoje que você tem que viver dessa maneira. Provérbios capítulo 27, verso 1 diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. Não deixe para se arrepender amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Não temos apenas o dia de hoje. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu não é simplesmente o que imaginamos. Está escrito em Lucas capítulo 15, verso 7, que diz assim: digo-vos que, assim, haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No verso 10 diz assim: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Existe o arrependimento, que é a chave que nos introduz ao reino, mas também o arrependimento diário que nos torna limpos. Não há nada melhor do que, à noite, colocar a cabeça no travesseiro e começar a lembrar como foi nosso dia. E se houver o sinal verde para nós, então podemos dormir tranquilos. Mas se por acaso o sinal for amarelo, de algo tínhamos que fazer, mas não fizemos, então simplesmente adiamos para outro dia. Agora, se o sinal for vermelho e estiver piscando, acertemos. Temos que nos arrepender e tomar uma atitude. Amado ouvinte, Deus levou você a ouvir esta mensagem com um propósito. Arrependimento não é uma opção, é uma ordem. A salvação você não perde, mas a alegria da salvação você pode perder. E para que isso não aconteça, tem que, a cada dia, se arrepender. Usar essa chave, o arrependimento, que a qualquer hora, em qualquer ocasião, toca o coração de Deus. Se ao final Adolf Hitler tivesse dito eu me arrependo, ele teria sido salvo. É verdade que perante as leis ele seria fuzilado e enforcado, mas Deus o perdoaria porque ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Foi para isso que ele nos deu Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo. Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.